2 Reis 19. Cláudia, Rebeca, Jéssica, Isaías, Giovanni, sejam bem-vindos, Jesus abençoe vocês. Prazer você estar conosco aqui, amém? Escute que hoje Deus fala com vocês, como fala comigo, com cada um aqui, com Hélio, sua família. A nossa irmã Vera, há pouco tempo atrás agora, Deus falou com ela, ela tinha um mioma de quase 2 quilos. Não é isso? 2 alguma coisa? 2 alguma coisa. Começou do tamanho de uma bolinha de gude, virou uma coisa assustadora. Isso já vinha há um bom tempo e ela queria ter um filho. O Hélio e a Vera queriam ter um filho. E o Hélio queria ter uma filha para formar um casal com ele. Né? Para o Hélio ficar achando que ele era o bonzão, ela vai dividir com a irmã. E mesmo com esse mioma, queridos, o Senhor honrou e trouxe a vitória. Foi a promessa de Deus, Deus cumpriu, nós testemunhamos aqui. Aí completou a família. Aí o negócio agravou, ficou pior, não teve mais jeito. E ela falou, puxa vida, tem que operar, como é que vai ser isso? E ela buscou o Senhor. E o Hélio buscou o Senhor, e a gente ajudando em oração. E Deus fez da forma e a condição. Convênio médico, ela operou na baleia. Pelo SUS. Foi a direção de Deus. Mas você tem um convênio médico, tudo bonitinho, tudo certinho, vai operar no SUS. Mas foi a ordenança de Deus para a vida dela, ela cumpriu. Mas antes dela cumprir isso, ela falou assim, não, eu tenho que ir lá na congregação, eu tenho que pedir o pastor, a esposa dele para orar, e Deus já nos tinha revelado o que a gente tinha que fazer, já tinha revelado a minha esposa. E nós oramos para eles aqui, e já foi tudo marcado, tudo agendado, e ela operou e tirou aquela coisa enorme de dentro dela. Ficou mais leve, agora ela pode comer um pouquinho mais, que ela ficou mais leve. O Hélio já me contou que você aumentou um pouquinho de peso. Oh, glória a Deus. Não teve sangramento depois da operação. Deus colocou lá anjos lá para ajudar a irmã. Tinha lá, era um enfermeira, né? Uma enfermeira cristã. A enfermeira que tirou as fotos, que mostrou para o marido o que estava dentro dela, o que incomodava. Era um frango de Natal, pilosão desse tamanho assim. E hoje ela está aí, ó. Passou a prova, agora glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Senhor, o Senhor operou. E não foi diferente aqui, meu irmão. Ó. Aqui afrontaram o povo de Deus. Aqui afrontou o rei. Aqui eles vieram e falaram, olha, nós vamos acabar com vocês. Nós vamos destruir vocês. Nós somos mais poderosos que vocês. Isso era o rei da Síria, Senaqueribe, afrontando a Ezequias, rei de Jerusalém, rei de Judá. E não ficou só nisso, ele escreveu cartas e mandou o seu mensageiro entregar. Sabe quando chega a intimação? Sabe quando chegam as coisas na sua vida? Sabe quando chegam coisas para assustar, te apertando, te cobrando, e você não tem condição, e a minha situação está apertada, e está difícil? Quando você é cristão e você coloca na presença de Deus, o Senhor começa a operar. E Ezequias, o rei de Jerusalém, de Judá, ficou chateado. Falei, Senhor, o que é isso? Agora ele vem com todo o exército me afrontando. E Deus já havia falado que ia dar vitória. E o que aconteceu aqui, queridos? Ele pegou e buscou o Senhor. Então, meu irmão, quando eu trazer um relato aqui, que você entenda, na dificuldade, busque mais ainda o Senhor. Diante ao inimigo, busque mais ainda o Senhor. Diante de toda afronta, busque mais ainda o Senhor. Clame, busque o Senhor. É difícil, é complicado, mas vai para a oração, vai para o joelho, vai para o jejum, vai para o clamor. Tem uma igreja orando, tem um povo orando. Nós colocamos todos vocês na presença de Deus. Busque isso. E foi o que o rei Ezequias fez. E aqui, em 2 Reis 19, versículo 14, a história começa assim. Depois de toda aquela afronta do rei da Síria,
Senaqueribe, ele mandou cartas. E escute o que Deus vai falar com você. Versículo 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e a estendeu perante o Senhor. Ele colocou aquelas cartas diante de Deus. Ele não ficou com medo, não chamou seus conselheiros, não ficou pedindo opinião, não. Primeiro ele buscou a direção de Deus. E ele colocou elas diante de Deus, para Deus ler as cartas, para Deus ver, para Deus falar assim: é o meu servo que está chamando. Muitas vezes, querido, você não abre o coração para Deus. Muitas vezes você não abre, não coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus: Senhor, eu estou sofrendo, o que o Senhor tem para mim? E Ele responde, e Ele mostra. Sabe quando Deus enviou aquela mulher lá para falar com o Senhor? É porque ia acontecer coisas piores. Deus já tinha me falado aqui: se minha serva me desobedecer, o problema será maior. Quem determina o tempo é Deus. Passa a prova, irmã. Passa a prova, Mariana. Pode passar a prova. Na hora que vocês aceitarem isso, vocês já estarão voltando. Na hora que vocês aceitarem isso, o Cláudio já vai ser transferido para cá. Acredito no que Deus está falando com vocês. E é assim aqui a história, ó, no versículo 15. E Ezequias orou ao Senhor. Olha a oração desse homem, queridos. Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, e só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar ao Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios o deserto, atiraram os seus deuses, atiraram os deuses delas no fogo e elas destruíram. Pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mão de homens. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, porque todos os reinos da terra sabem que só tu, Senhor, é Deus. Uma oração de fé, uma oração aguardando em Deus. É isso que nós precisamos, querido. Orar e aguardar. Aqui um exército poderoso que ia aniquilar Jerusalém, destruiria Jerusalém, ia ficar pedra sobre pedra. E quando você coloca diante de Deus em oração, no clamor, Deus já agiliza e responde. Enquanto nós ficamos preocupados em querer proteger e fazer as coisas, Deus não vai responder, meu irmão. Mas quando a gente deixa na mão de Deus e aguarda e continua orando. Ele era rei, ele podia ter chamado toda a guarda, todo o exército, todo o povo, e poderia ter guerreado contra aquele rei da Síria. Mas ele sabia que eles iam ser esmagados, então ele buscou um Deus verdadeiro. Os outros deuses eram pau e pedra, mas ele buscou um Deus vivo, o Deus que criou todas as coisas, construiu todas as coisas, o Deus que soprou o fôlego de vida. Imediatamente Deus já respondeu. Deus já falou com o profeta Isaías: olha, vai lá e visita o meu servo e fala que a oração dele chegou. Avisa para ele o que eu vou fazer com esses inimigos. E ali Isaías foi lá avisar para ele: olha, Ezequias, pode aquietar seu coração, porque Deus ouviu sua oração e vai agir ao seu favor. E Isaías virou o rei da Síria e contou uma história de Deus e falou assim: olha, vocês estão afrontando é Deus, vocês caçaram confusão, foi com Deus. E Deus manda um recado para o pessoal da Síria. Olha que interessante aqui dentro da palavra. No mesmo 2 Reis, capítulo 19, versículo 27. Deus virou e falou que sabia e conhecia todos os passos do rei. Deus sabe e conhece os passos de todas as coisas nessa terra, querido. Meu, seu, de qualquer um nessa terra. Tanto dos maus como os bons. Tanto daqueles que servem a Deus quanto daqueles que não servem. E cada um vai ter que responder diante de Deus. No versículo 27 ele diz assim: eu porém sei onde você está, sei quando você sai e quando você retorna, e como você se enfurece contra mim, assim contra
contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de vigiar. Quando nós cristãos achamos que podemos, estar acima da vontade de Deus, acima das vontades do Senhor, acima das determinações de Cristo, acima do decreto do Senhor, o Senhor pode ouvir e querer tratar conosco, e querer nos provar, e a provação vai ser dura. Por quê? Porque nós não aceitamos, porque nós enfurecemos contra Deus. Isso é um recado para o rei da Síria. E ele continua aqui e fala o que ia fazer com o rei da Síria. Olha o versículo no 28. Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei um anzol em seu nariz e um freio na sua boca, e farei voltar pelo caminho por onde veio. Então, muitas das vezes, querido, o povo de Deus para, porque o povo de Deus, em vez de estar do lado de Deus, está contra Deus. Deus está querendo operar, Deus está querendo encher, Deus está querendo mover, Deus está querendo prover, Deus está querendo salvar, e nós ficamos barrando a bênção de Deus, a operação de maravilhas do Senhor em nossa vida. Aquele povo, ele falou assim: vocês me afrontaram, então eu vou colocar um anzol no seu nariz, um freio na sua boca. Então ele estava respondendo. Ele estava respondendo à oração de Ezequias. O Senhor está respondendo a sua oração, o seu clamor. O seu inimigo não é maior do que o seu Deus. Os seus problemas não é maior que o seu Deus. Nada é maior do que o seu Deus quando você coloca diante dele e você espera com fé. Amém? Então espere no Senhor com fé, creia no Senhor. Agora, para o povo de Deus, ele entregou um recado. Ele chamou o rei Ezequias e também entregou um recado para ele. Está logo embaixo aqui no versículo 29. A você, Ezequias, darei este sinal: neste ano vocês comerão o que crescer por si, e no próximo ano aquilo que brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam do seu fruto. Então Deus sabe e conhece todas as coisas, meus irmãos. O que Deus prometeu, Ele cumpre. E nós precisamos estar na vontade do Senhor, não ouvir as ameaças nem as afrontas, estar ali e esperar no Senhor, aguardar no Senhor. Essa revelação dessa palavra o Senhor me trouxe de 2014 para 2015. Ele falou assim: avisa o meu povo, as coisas vão estar difíceis e complicadas, mas o que por si vier, porque vem de Deus, é para a gente aceitar. Em 2015, Deus não resolveu, querido, não foi, Cláudio? 3, cada irmão aqui, quantas foi? Chico, eu, Jaqueline, todo mundo. Aqui não vou dar nem nome, não, que Deus deu providência para todo mundo, livramento, entregou, só para aqueles que não quiseram, só para aqueles que não exerceram fé. Aí não tem jeito. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível receber, sem fé não acontece. Se eu não exerço fé, meu irmão, eu não recebo. E o que mais Satanás faz é roubar a sua fé. Você vai acreditar no que o pastor está falando? Você vai acreditar nisso, vai acreditar naquilo? Você vai acreditar nesse louvor? Você vai acreditar em fulano, ciclano e beltrano? Ah, não acredita nisso não, senhor. Deus sabe ver todas as coisas. Deus sabe e conhece todas as coisas. Passe a crer nisso. Passe a viver isso na sua vida. Aquele rei, creu. Ele creu, ele esperou. E o Senhor ainda falou aqui na revelação que no outro ano, que é 2016, o que brotar. Meu irmão, deixa brotar na sua vida. Sabe o que você plantou? Sabe o que você semeou e não aconteceu? Deixa brotar. Deixa Deus fazer brotar na sua vida em 2016. Sabe aquilo que você colocou na presença de Deus não aconteceu? Sabe os alvos que não aconteceram? Sabe as coisas que não aconteceram? Deixa brotar em 2016. Mas para que brote na sua vida, você tem que crer e esperar no Senhor. Os outros anos serão anos de bênção, mas também serão anos de provações duríssimas. Porque nós vamos, aqui o texto diz que nós vamos semear e colher. Ou seja, você vai semear, já vai brotar, você vai estar colhendo frutos
frutos de almas, frutos na vida, frutos na sua caminhada com Deus nessa terra, vai ser rápido, meu irmão. As coisas vão ficar aceleradas. Se você semear e colher, se vão plantar vinhas e comerão do seu fruto. Já vai brotar, já vai nascer, você vai comer, mas você tem que crer, você tem que esperar o brotar de Deus, o brotar do Senhor na sua vida. Não tente fazer com a sua mão. Não tente fazer da sua vontade, do seu jeito. Em 2016, meu irmão, deixa Deus fazer. Exerça fé, busque, clame ao Senhor, coloque na presença do Senhor e deixa o Senhor fazer. E deixa Deus mover a seu favor. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está te falando, igreja? Receba isso do Senhor. Uma palavra revelada para nós, para mim, para você, para todos que estão aqui hoje. Receba e cresça nisso. Agora observe a palavra de Deus. Aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente colhe. Então, meu irmão, procure semear sementes boas. Não procure semear qualquer semente. A semente que o Senhor te deu, as sementes que o Senhor te entregou, semeie. O que você lançou na terra, queridos, que não for bom, não vai brotar. Então, se você semeia carne, você vai colher problema. Mas se você semeia pelo Espírito de Deus, honrando e engrandecendo o Senhor, aí sim você colhe bons frutos. Frutos grandes, frutos deliciosos, frutos saborosos. Vai ser tempos difíceis, mas tempos que brotem em nossas vidas, amém? Tempo que o Senhor vai fazer acontecer em nossas vidas. Espera os próximos anos, mas passa 2016 honrando o Senhor, para que você colha e coma, para que você semeie e já colha logo, assim, ó, rápido. Não vai demorar, vai ser rápido. Por isso que a prova é dura hoje, por isso que a prova é difícil, mas quando você coloca no Senhor e ouve o que o Espírito de Deus fala com você desde o início, desde a primeira oração desse culto, Deus já está trabalhando na sua vida. Creia nisso, amém, igreja? Creia que o Senhor está movendo, creia que o Senhor vai continuar fazendo. Sabe, 2016, a prova vai ser difícil, mas se você crer, Ele vai fazer brotar, porque você vai perseverar, você vai passar a prova confiando nele, e esse Deus te fortalece, e esse Deus te dá provisão, e esse Deus trabalha junto com você, e esse Deus faz acontecer com você, Ele renova as suas forças, Ele dá vigor ao cansado, Ele vai fazer isso com você. Agora, quando você quer trabalhar sozinho, não quer que Deus trabalhe com você, se você não aceita o direcionamento de Deus, a ordenança de Deus, não está trabalhando em conjunto com Deus e não tem como receber, queridos. Coloque isso no seu coração hoje. Permita você ser tratado pelo Senhor, para que depois da batalha, para que depois de todas as coisas, você venha desfrutar do que o Senhor fez para você. Você venha desfrutar da graça e do favor dele. Você venha ficar alegre. Trabalhou arduamente, penou, mas depois vem o fruto do trabalho, depois vem a recompensa, depois vem a mão do Senhor. Seja responsável. 2016, seja responsável com as coisas de Deus. Vigie o seu plantio. Não deixe ninguém plantar sementes ruins lá. Não deixe ninguém lançar nada lá. Não deixe o diabo ir lá e atrapalhar o seu casamento, atrapalhar os seus filhos, atrapalhar a sua vida ministerial. Não deixe atrapalhar nada. Seja responsável para você ter uma colheita abençoada. Faça vigília na sua seara. Faça vigília naquilo que o Senhor colocou para você. Vigie os frutos. Batalhe para que os frutos cresçam, floresçam e que você os colha. Deixa na mão do Senhor. Amém? Kelly, por favor.